Boa noite a todos. Matéria que vamos falar aqui é Sistema Solo e Planta Atmosfera, professor José Marcos Garrido, aluno Sidney Gomes. O curso é Engenharia de Energias Renováveis. Vou falar um pouco para vocês sobre o estado energético da água do solo e o feijão calpi com água salina. Estado energético da água no solo. A tendência espontânea e universal de toda a matéria da natureza é se mover do local com maior energia para o local com menor energia, tendo o equilíbrio. A água do solo pode conter energia em diferentes formas e quantidades. A energia cinética depende da massa e velocidade da matéria. Aí está a fórmula para a gente poder consultar. E a energia potencial depende da posição das condições internas da matéria e é fundamental para determinar o estado e movimento da água no solo. A diferença de energia potencial da água entre os dois pontos faz com que a água se movimente. Internamente no solo, chama-se fluxo de água no solo. Do solo para a planta, absorção. Do solo para a atmosfera, evaporação. Da planta para a atmosfera, chama transpiração. A tendência da água na natureza é passar de um maior estado para um menor estado, sempre buscando um equilíbrio. E essa busca constante de equilíbrio energético é que gera a força motora responsável pelo ciclo da água na natureza. Aí que a gente vai ver quando tem os rios aumenta, os rios diminuem, essa movimentação aí, esse equilíbrio energético que faz a gente ver que às vezes o rio, os lugares que tem mais água, outros tem menos água, esse movimento aí, mas sempre tendendo ao equilíbrio. Todo esse processo sempre tendendo ao equilíbrio. Aqui, esse é o potencial de água no solo. Esse símbolo é PSI, o significado dele. PSIT, potencial total da água no solo. PSIG, potencial gravitacional. O PSM seria o potencial matricial. PSIP, o potencial de pressão. O PSOS, o potencial osmótico de unidade de medida. A gente pode medir ela em metros, centímetros, quilopascal e metro pascal. Esse potencial osmótico aí tem também tratamento de água, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com máquinas que fazem esse trabalho de osmose, chama-se osmose reversa. Tem máquinas também que fazem esse tipo aí de transferência de um processo para o outro. Vou falar um pouco para vocês também do feijão calpi. O feijão calpi, com origem no continente africano, é o feijão cultivado no Brasil desde o século XVI, diferente dos demais feijões amplamente cultivados no país. O feijão calpi não pertence à espécie Phaseolus vulgaris, e sim à espécie Vigna unguiculata. No Brasil, dependendo da região, pode ser conhecido como feijão corda, feijão fradinho, feijão de praia, feijão miúdo e feijão macassar. O feijão calpi é o segundo feijão mais cultivado no país para a safra 2019-2020. A Conab estima que uma produção superior a 722 mil toneladas. Essa é a estimativa da Conab. Apesar de a produção ser expressiva, em 17 unidades da Federação das Regiões, Norte e Nordeste é a região que mais tem essa produção de feijão, que são responsáveis por mais de 75% da produção nacional. A produção está muito alinhada ao hábito de consumo da população desta região. Não quer dizer que lá na região Norte e Nordeste eles consomem muito esse tipo de feijão. Aqui é onde eu falei para vocês o significado dele, né? Cerca de 90% da área cultivada do total, sendo essas duas regiões responsáveis. Então, Norte e Nordeste, aqui eles estão cultivando 90% do total.
do total nacional produzido aí. Ó, e apesar da sua expressão regional, o bom desempenho dos cultivos tem atraído empresários de outras regiões do país, como é o caso do Mato Grosso, que na safra 2019 já se configura como o segundo maior produtor nacional. E além da boa aceitação no mercado interno, o feijão calpi tem ganhado cada vez mais novos mercados. Em 2019, o Brasil exportou 43 mil toneladas que foram destinadas a 40 países da Europa, Ásia, África, América do Norte e Oriente Médio. Então quer dizer que além da região Norte e Nordeste que está produzindo e consome também esse feijão, ele está sendo exportado e está tendo uma boa aceitação lá fora. Então isso é importante para o nosso país. Ó, salinidade. O termo salinidade se refere à presença no solo de sais solúveis. A principal causa da salinização nas áreas irrigadas são os sais provenientes da água de irrigação e ou lençol freático quando esse se leva até aproximadamente a superfície do solo. O que acontece com essa salinidade aí? Que pode causar isso também, pessoal, você está usando vinhaça. Vinhaça pode causar muita salinidade no solo. Você analisa ele e ele não consegue mais produzir mais nada. Se ele tiver com um grau alto de salinidade, então você tem que cuidar muito bem da terra e tomar cuidado. Você pode acabar perdendo a terra por salinidade. Tudo que você planta lá não vai sim, produzir. Então tem que tomar cuidado com esses efeitos que ele causa aí. Ó, o efeito de salinidade. Não só os efeitos da salinidade no desenvolvimento vegetal provém de alterações nas suas propriedades químicas e físicas. A implicação prática da salinidade sobre o solo é a perda de fertilidade, foi o que eu falei para vocês. O solo pode ficar infértil. E a susceptibilidade à erosão, além da contaminação do lençol freático e das reservas hídricas subterrâneas. Então isso pode contaminar o lençol freático. O que cuida dessa parte de contaminação, que é responsável, seria a CETESB. Se a CETESB vir comprovar que você contaminou o solo, você acaba pagando uma multa. Então tem que tomar cuidado quando a gente for plantar ou for trabalhar com alguma coisa. Esse estudo aqui foi realizado na Universidade Federal de Pernambuco, né? O cara acabou pegando esse feijão aí, estudando ele. Aqui são experimentos, foi conduzido pelos blocos casuais de 4 repetições de esquema fatorial de 6x2, correspondente a 6 níveis de condutividade elétrica e 2 fontes de água. O material de solo utilizado, experimento coletado no ciclo de pesquisa, foi Pernambuco, Brasil, na camada de 0,30 cm, classificado neossolo flúvico, Embrapa 2016, né? Esse problema de salinidade e sodicidade, onde o cara pegou foi a pesquisa. Em seguida, o solo foi seco ao ar, triturado para dissolver torrões, homogeneizado e peneirado em malha de 4 mm. Essas daí foram as características físicas de acordo com a metodologia. A areia fina mostrou 312 gramas a quilo, areia grossa, os sedimentos, argila dispersa em água, densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total, capacidade, ponto de murcho permanente. O feijão calpi foi cultivado em vasos com capacidade para 6 litros preenchidos com o solo. Então o cara fez experimento em vaso, coletou isso daí e plantou o feijão para ele poder ter a análise dele. A irrigação foi realizada ao final do dia, com reposição da água perdida pela evapotranspiração, medida em balança digital. A água destilada foi utilizada durante os primeiros 7 dias. A partir do 8º dia foi utilizado água com valores crescentes de... Esse daí são... Esse CE aí é condutividade elétrica, tá, pessoal? Essa CE seria a condutividade elétrica, que para não causar choque osmótico,
Assim, todos os vasos foram equilibrados com os valores de condutividade correspondentes aos tratamentos aos 16 dias após o plantio. Aqui é o potencial osmótico, né? Eu vou falar um pouquinho também dessa condutividade elétrica. O que ela é, essa condutividade elétrica? É a busca contínua por um aumento da produtividade agrícola, torna-se necessário coletar cada vez mais informações e dados sobre as lavouras. O alimento central no solo deve ser conhecido em detalhes. Em alguns casos, mesmo a amostragem em grade feita na agricultura de precisão não é suficiente sozinha. Então, falando dessa condutividade elétrica, né, para conhecer as áreas com detalhamento ainda maior, é possível usar sensores eletrônicos. Você espalha na região onde vai ser plantado, que capturam dados a cada poucos metros. Um dos sensores começa a ser empregado para caracterizar o solo, de uma nova fase de agricultura de precisão, é a que mede a condutividade elétrica no solo. A condutividade elétrica no solo não possui isolamento significado agronômico, mas é uma forma indireta de conhecer as variações que existem em uma área. A condutividade é diretamente relacionada à textura e à capacidade de armazenamento de água. Então, quando a gente for estar armazenando água no solo, for verificando, a gente vai estar medindo também a condutividade. E também é correlacionada a menor escala em outras características físicas do solo. As principais vantagens da medição da condutividade são a praticidade do processo e a riqueza de detalhes, pois a medição é feita de forma contínua ao passar o equipamento no solo, sendo arrastado por um trator ou outro veículo. Os dados é coletado diretamente pelo equipamento, não precisando de análise em laboratório. Não existe um custo por análise, sendo o investimento feito apenas no equipamento. Com esse diagnóstico é possível gerar um mapa bastante detalhado da condutividade elétrica, conhecendo assim a variabilidade da área a cada poucos metros. É uma excelente ferramenta para os trabalhos com agricultura de precisão e justamente prevê o tratamento localizado na área conforme a característica existente. Após, é possível fazer uma amostra do solo dirigido de acordo com a variabilidade encontrada, ou, dependendo da realidade da fazenda, direcionar os investimentos em agricultura de precisão para as áreas menos uniformes. Então, isso é um investimento que o agricultor tem que fazer na área dele, se ele tiver condição de comprar o aparelho, porque ele vai ter que economizar com muitas análises no laboratório, isso ajuda muito. Aí, com isso, a gente pode estar vendo também o potencial osmótico. Depende dessa relação, a pessoa pode ver o potencial osmótico para a planta que vai ser desenvolvida. Hoje a gente vai falar do potencial osmótico. O potencial osmótico das plantas foi determinado usando a mesma folha em que o potencial hídrico foi determinado. Esta folha foi envolvida em um papel alumínio e armazenada no freezer a menos 20 graus Celsius. No processo, as folhas foram maceradas, nitrogênios líquidos e filtradas. Elas foram amassadas, trituradas, assim, amassadas em nitrogênio líquido e filtradas. Aqui são a fórmula, que o potencial osmótico foi estimado através da aplicação de Van Hoff, onde o PSI, potencial osmótico estimado da planta, foi em megapascal. O R é o universal gás constante, 0,0 kg megapascal mol por quilo. E o T é a temperatura, E C é a concentração do soluto mol por quilograma. Aqui é uma outra fórmula também, RWC. Seria o teor relativo da água nas folhas em porcentagem. O FMW, peso da matéria fresca, unidade de massa. O DMW, peso da matéria seca, unidade de massa. E TMW é o peso da massa
túrgida unida de massa. Esse aqui é os cálculos que ele continuou fazendo ainda, né? O potencial hídrico na atmosfera, que é megapascal. O R é universal gás constante aí, que é litros por megapascal, a temperatura. O VA, volume molar parcial, molar, né? Volume molar parcial da água. E a pressão parcial do valor no ar, megapascal também. E S, partial vapor, pressura, isso daí é megapascal. É uma outra língua aí. Tá apresentado uma outra forma aí. As alturas das plantas foram medidas em fita métricas de 38 DAP. Ao final do experimento, a planta foi coletada e separada em folhas, caule e raízes pesadas e seca a um ar forçado a 65 graus, dos 38 aos 60 DAP. As vagens foram coletadas e determinadas a produtividade da cultura. A variação estatística consistiu em análise de variância, ajuste do modelo de regressão para os níveis de salinidade e teste de comparação de médias para os mananciais. Aí tem aqui o resultado e a discussão que ele teve aí de todas as análises que ele fez. O aumento da concentração de sais na solução do solo reduziu o potencial osmótico. Consequentemente, o potencial hídrico total do solo, o potencial hídrico total do solo. O potencial total do solo diminuiu cerca de 190% e de menos 0,34 MPa de tratamento controle para 0,98 megapascal, né? Tratamento com condutividade elétrica. Não houve diferença significativa entre as fontes hídricas para o potencial osmótico na planta. Corroborando o ONS aí no caso, né? E também não encontrou diferença significativa entre os tipos de água de irrigação no que diz respeito ao potencial osmótico da planta, utilizando solução aí de NaCl aí no caso e efluentes na irrigação. Esses são os resultados que ele foi apresentando. Também não houve diferença significativa nas fontes hídricas com relação ao potencial hídrico da planta. O potencial hídrico da planta em função da quantidade elétrica do tratamento diminuiu linearmente. E o valor de 0,53 megapascal, redução de 37% em relação ao controle que levou a menos 0,38 megapascal. Isso daí ele teve um resultado melhor quando passou a ser medido na madrugada. Na madrugada que ele notou um diferencial, foi na madrugada. Da noite para a madrugada ele notou nesse estudo dele aí a diferença. Aqui fala, né, considerando a redução do potencial hídrico das plantas com o aumento da concentração salina, ocorrendo pela diminuição do potencial osmótico da planta. Fica evidentemente o ajuste osmótico nessa planta e será pela absorção de íons no solo e pela produção osmótica compatível. Aqui está falando, né, a diferença deve ao período das medições, já que a transpiração é mais intensa na madrugada do que à noite. Eu falei para você que ele teve uns outros resultados à noite. De acordo com Carter e Lari, em 1934, durante a madrugada o potencial hídrico na folha expressa o equilíbrio entre os potenciais hídricos da folha e do solo, ou pelo menos há uma expectativa que o potencial da planta chegue ao equilíbrio com o potencial na zona radicular. Na verdade, alguns estudos encontram o desequilíbrio na madrugada entre os potenciais de água de planta e no solo, com grande magnitude, conforme observado por Donovan. Potencial hídrico do solo, planta e atmosfera.
Ele encontrou muita variação mesmo, foi na madrugada. Na noite não encontrou tanto, mas eu fui perceber a variação que a planta perdia muito era na madrugada mesmo. Que a mudança era mais. Dá para notar uma mudança mais drástica aí no caso. Apenas o tratamento do controle, a planta continuou a absorver água no solo na madrugada, quando a transpiração é mínima durante a noite e as irrigações feitas no final da tarde. O principal responsável pela entrada de água na planta foi o rebaixamento do seu potencial osmótico. Então quer dizer que à noite de madrugada o potencial osmótico da planta rebaixou, e porém a ocorrência de um maior potencial na planta em comparação com o solo não se justifica por nenhum mecanismo. Então quer dizer que não achou nenhuma justificativa nessa redução aí da planta, nesse rebaixamento. E aqui são as observações do desequilíbrio nas horas antes de amanhecer e entre o potencial de água da planta no solo, que foi do solo em 16 a 21 espécies que foram estudadas. Alguns autores também confirmam o trabalho com a mesma cultivar de feijão caupi, a interface da condutividade elétrica na sua produtividade com os valores inferiores aos obtidos no presente estudo. Por exemplo, Etial com a produtividade de 693 kg por hectare, considerando a mesma densidade das plantas do presente estudo. E as condições salinas observaram-se rendimentos de 240 e 123 a 60,5 kg por hectare, para valores de condutividade elétrica de 3, 6 e 9, respectivamente. Então isso daí foi o que ele encontrou comparado aos outros autores aí que fizeram o mesmo estudo. Ele notou que a mudança realmente do estudo dele foi na madrugada. Foi na madrugada que houve toda a mudança nas plantas e no solo aí. E são as conclusões que o autor fez, eu mantive, que é de um artigo científico, né? Os mananciais utilizados na composição da água de irrigação não diferiram significativamente entre os tipos de sais para os potenciais osmótico e hídrico do solo e da planta. Não houve equilíbrio entre os potenciais da água do solo ou da planta durante as horas antes do amanhecer. A salinidade da água e irrigação, 2,5, limitou a produção do feijão caupi, favorecendo a redução de aproximadamente 75% na produtividade. Então a salinidade ela teve uma grande interferência aí na produção do feijão. Então, volto a dizer, se você tem um solo com muita salinidade, ela vai interferir na sua produção, não só do feijão, como pode interferir em qualquer outra cultura. E se for muito severa essa salinidade do solo, você não consegue nem plantar nada no solo. Então tem que tomar cuidado. Aqui são as referências, né? E além do artigo, fui pesquisar mais algumas coisas e achei na Revista Brasileira de Engenharia e Agricultura e Ambiental 2016. Eu achei um estudo bem interessante também. Eu quis mostrar para vocês aí. E muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite.